Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, nós queremos deixar uma breve palavra para todos nós, mas de uma forma especial para os pais. Livro de Provérbios, capítulo 22. Verso 6. Talvez você, adolescente, jovem, possa dizer, mas eu não sou pai. O aprendizado, ele deve preceder a paternidade. De forma que, quando você casar, quando você tiver os seus filhos, você já está equipado para formá-los de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então é uma palavra para os adolescentes, é uma palavra para as crianças, é uma palavra para os pais, para os avós, enfim, para todos nós. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler juntos? Leiamos juntos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Pai, agradecemos ao Senhor pela bênção da Tua palavra, pela bênção de podermos aprender a Tua palavra, pela bênção de podermos ensinar a Tua palavra aos nossos filhos. Nós pedimos que agora o Senhor nos abençoe, dando-nos a orientação necessária para que a Tua palavra seja compreendida, faça parte da nossa vida, alcance os nossos corações e transforme as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Agradecemos ao Senhor porque és o Deus que fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se nós recebemos qualquer missão, função procedente de pessoas, se nós somos responsáveis, nós procuramos cumprir aquilo que nós recebemos. Ora, se nós agimos para atender aos pedidos das pessoas, quanto mais nós devemos ser atenciosos àquilo que procede de Deus. A palavra de Deus nos apresenta um profeta no Velho Testamento que recebeu uma missão procedente de Deus. Mas este profeta não foi obediente à missão recebida. Eu estou me referindo a Jonas. Deus chamou Jonas, o enviou a uma grande cidade chamada Nínive. Cabia a Jonas obedecer a Deus, ir a Nínive e pregar naquela cidade. Entretanto, Jonas não atendeu à voz de Deus. Antes ele tomou um navio em direção oposta. Ele navegou em direção a uma cidade chamada Tarsis. Desta forma ele deu as costas à missão que ele recebeu. Os irmãos acham que alguém que recebe uma missão de Deus e ignora esta missão, os irmãos acham que isto pode acabar bem? Até mesmo quando os pais, aqueles pais mais cuidadosos no ensino aos filhos, diz: meu filho, arrume a sua cama hoje. Se o filho ignora a palavra da mãe, a palavra do pai, se os pais são mais atenciosos, mais cuidadosos na educação do filho, essa história não vai acabar tão bem para o lado daquele filho. Não é verdade?
Agora imaginem vocês, o Senhor Deus chamou Jonas, lhe deu uma missão, e ele tomou a embarcação para outro lugar. Ele fugiu à sua missão. A palavra de Deus nos relata que Deus enviou uma tempestade muito forte. A culpa era de Jonas. A tempestade cessou tão somente quando Jonas foi lançado na água. Porque Jonas não atendeu à missão que ele recebeu. Mas Deus foi tão gracioso que ainda livrou Jonas da morte. E deu uma segunda oportunidade a Jonas. E Jonas foi até Nínive, pregou, e Deus fez uma grande obra na cidade de Nínive por meio de Jonas. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que a missão que Deus nos dá precisa ser o quê? Cumprida, não é? Vamos repetir comigo? A missão que Deus nos dá precisa ser cumprida. Vamos lá? A missão que Deus nos dá precisa ser cumprida. Mas nós não queremos falar nessa noite sobre uma missão que é dada aos profetas, como Jonas. Nós queremos falar de uma missão que é dada aos pais. Por isso vamos mudar a nossa colocação. A missão que Deus dá aos pais precisa ser cumprida. Vamos repetir juntos? A missão que Deus dá aos pais precisa ser cumprida. E se os pais não cumprem essa missão, os irmãos acham que essa história acaba bem? Não pode acabar bem. Daí, nós vemos hoje pais frustrados, pais às vezes revoltados, porque veem os filhos tão distantes, mas os pais não cumpriram a missão que Deus deu. Nós vemos hoje alguns fatos acontecendo com nossas crianças e nossos adolescentes, fatos estarrecedores. Eu mencionei outro dia, crianças tão pequenas se suicidando. Que loucura! Eu falei outro dia de adolescentes usando fraldas, isso mesmo, adolescentes usando fraldas geriátricas, porque estão tão viciados nos jogos, que não querem levantar da cadeira para ir no banheiro. Isso se chama escravidão. Escravidão. E o que falar de adolescentes e de jovens com dependências químicas diversas, vivendo uma verdadeira escravidão, tendo as suas vidas ceifadas, passo a passo, sendo destruídos passo a passo. Isto sem falar em jovens que entram para o casamento sem saber o que é casamento, sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem. É o que nós já falamos. Quando Deus nos dá uma missão e nós ignoramos esta missão, certamente esta história não acaba bem. E Deus deu uma missão para os pais. Nessa noite nós queremos ver qual é a missão que Deus deu aos pais, conforme este texto bíblico. Esse texto bíblico, relendo, o mesmo diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A missão que os pais têm é ensinar. Ensina o filho.
Infelizmente, há pais que estão ignorando esta missão, esquecendo esta missão. Às vezes, pais que até começam a ensinar os filhos, depois abortam esta missão, esquecem essa missão. E se os pais negligenciam ou esquecem essa missão, não precisamos esperar boas coisas dos filhos. Sabe por que nós não podemos esperar boas coisas dos filhos? É porque, como a própria palavra de Deus nos adverte, o coração humano é desesperadamente corrupto. Às vezes nós podemos falar, não, porque existem más influências no mundo, então nós precisamos cuidar dos nossos filhos em função das más influências existentes no mundo. E de fato, existem más influências no mundo, mas nós não podemos esquecer que o mal, antes mesmo de estar no mundo, ele está no coração das pessoas. E se a criança não for bem ensinada, este mal que já está no coração dela vai crescer, vai se desenvolver, e esta criança seguirá caminhos nada bons para ela própria, nada bons para a família e nada bons para a sociedade. A missão que Deus nos deu não pode ser esquecida e ignorada, porque se nós esquecemos e ignoramos, esta história não acabará bem. Nós vivemos hoje a época da terceirização, não é? Várias áreas profissionais estão sendo terceirizadas. Aí você vai contratar, por exemplo, uma faxineira. Não, tem uma empresa, vamos terceirizar. Vamos terceirizar isso, terceirizar aquilo. Bom, enquanto isso está aí no campo profissional, tudo bem. O grande problema, irmãos, é quando nós começamos a terceirizar aquilo que não pode ser terceirizado. E muitos pais estão terceirizando o ensino de seus filhos. Terceirizando para quem? Terceirizando para babá. Às vezes é preciso ter a babá, mas a babá é apenas para um período de ausência dos pais. Os pais precisam arrumar jeito para ter tempo com o filho, para acompanhar o filho, para ensinar o filho. Não pode deixar que a babá ensine o filho, porque a missão Deus deu foi para o pai, para a mãe. Deus não deu para a babá. Terceirizando para a creche, terceirizando para a escola. Meus irmãos, o pior de tudo isso é que o próprio governo o próprio Superior Tribunal Federal está intervindo em função privativa da família. Quem ensina é a família, quem ensina os filhos são os pais. A escola lhe compete ensinar as matérias de seu currículo, mas o ensino, a formação pertence aos pais, porque foi missão que Deus deu aos pais. Mas há muitos pais esperando que a escola ensine o filho. Terceirizando para a igreja. Meus irmãos, na igreja existe uma estrutura de ensino para os filhos. Na igreja existe a escola bíblica dominical, existe a UCP, existe a UPJ,
E eu vou dizer, irmãos, os primeiros que devem colocar os nomes naquela listagem de professores devem ser os pais. Porque a missão de ensino é do pai e da mãe. A missão de ensino não é do irmão fulano, ciclano, beltrano. Ele pode cooperar e deve cooperar como irmão na fé. Mas a função ainda é dos pais. A igreja entra como uma ajuda, um suporte no ministério de ensino, mas isso não exclui a função privativa dos pais ensinarem os seus filhos, porque o Senhor Deus disse: ensina o teu filho. Não diz, ensine o filho do irmão, da irmã, ensine o teu filho. Portanto, é função privativa dos pais ensinarem os filhos. Você não terceiriza o ensino dos filhos para a babá, para a escola, para a igreja. Agora, o pior é terceirizar para a televisão. Terceirizar para o celular. Que me desculpem os irmãos pela franqueza, mas é um monte de gente ímpia que não conseguiu criar os próprios filhos, querendo influenciar os filhos dos outros. E muitos pais dizendo: oh, que coisa boa, meu filho fica entretido na televisão e no celular, eu posso cuidar das minhas coisas livremente. Mal sabe que está entregando o seu filho a um laço, para o mesmo ser formado pela impiedade. Então, jamais nós podemos terceirizar o ensino de nossos filhos, porque é função nossa, é função dos pais ensinar. A palavra de Deus ensina a criança, ensina o filho. Irmãos, a palavra ensinar aqui pode ser traduzida por treinar. Você acha que agrega quando nós traduzimos por treinar? Eu acho que agrega muito, porque às vezes as pessoas compreendem o ensino como falar, transmitir informação apenas. Você já observou como os esportistas treinam? Às vezes para uma apresentação de 10 minutos, de 15 minutos, na ginástica, por exemplo, eles treinam horas e horas, todo dia, repetindo os mesmos exercícios para uma pequena apresentação. A palavra de Deus está dizendo: ensina, treina o filho, treina a criança. Meus irmãos, o ensino ele envolve 4 coisas importantes. O ensino ele envolve a instrução, que é a informação. Por exemplo, o Senhor Jesus nasceu em Belém, foi gerado pelo Espírito Santo, veio ao mundo para nos salvar. Isso é informação, é instrução. Não é? Você conta as histórias bíblicas, isso é informação, é instrução. Mas o ensino envolve também a formação de hábitos. Formação de hábitos. Meu filho, não tome a refeição sem agradecer a Deus. Porque Deus é bom, Ele nos deu alimentação, então vamos orar. Já orou? Não é?
vai formando o hábito na criança de orar. Dois irmãozinhos, um brigou, bateu no outro. Forma o hábito de pedir perdão. Forma o hábito nesta criança de abraçar depois de um desentendimento e resolver o problema. Ou você forma o hábito quando é criança, ou lá na adolescência você vai ter filhos batendo a porta de cara ruim um com o outro. E depois diz, eu não sei porque os meus filhos são assim. Claro, teve professor dentro de casa. O pai e a mãe ensinou a ser assim. Não formou o hábito desde pequeno de pedir perdão, de perdoar, de respeitar um ao outro. O hábito de ir à igreja, de não faltar na escola dominical. Então o ensino envolve informação, instrução, envolve a formação de hábito. O ensino envolve também o exemplo. Os pais dando exemplo para os filhos seguirem. Agora, se o esposo é bruto com a esposa e não quer que os irmãozinhos fiquem discutindo um com o outro, qual exemplo está dando? Então nós ensinamos com o exemplo, com o modelo, não é? Uma vez um senhor me disse, pastor, aqui em casa eu mando todo mundo para a igreja. Chega na hora eu falo, gente, é hora de ir para a igreja. Eu falei, mas seu ensino está errado. Eu mando para a igreja? Eu mando. Você ensina com exemplo, não é mandando. Você ensina dizendo, minha família, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O ensino é com exemplo, né, dona Milza? Com exemplo. E ensino envolve também relacionamento. Envolve relacionamento. Pais que se relacionam com os filhos. E que neste relacionamento vão ensinando. Tem umas coisas em casa que eu sempre gostei de fazer. Levar as meninas na escola e buscar as meninas na escola. Às vezes enche um pouquinho, né? Os pais que todo dia leva, busca. Mas você sabe que é um momento bom para você ir conversar e ensinar? Eu ensino muita coisa nessas horas. A respeito da vida, a respeito do procedimento, a respeito da fé, a respeito dos problemas em casa, a respeito dos vários relacionamentos. Ensino envolve tudo isso. Ensina a criança. Vale a pena nós lermos Deuteronômio 6, verso 4 a 9. Deuteronômio 6, 4 a 9. Vamos abrir lá? Deuteronômio 6, 4 a 9. É um chamado para os pais ensinarem os filhos. Eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem. Diz assim. Vamos começar no verso 6, Deuteronômio 6, 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Onde que a palavra deve estar em primeiro lugar? No coração. Depois, tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar? É ter um ensino incisivo, repetido, não é? É um treinamento para que a criança possa aprender a palavra de Deus. Tu as inculcarás a teus filhos,
Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É um verdadeiro discipulado que os pais fazem com os filhos. Você fala assentado, levantando, ao deitar. Você está sempre ensinando e sempre instruindo o filho. E ainda é pouco, porque os filhos recebem informações a cada instante. Informações que muitas vezes são opostas ao ensino que você passa. Então, é inculcar, discipular os filhos. Achei interessante aquele método que Vendo Ludigero disse que a igreja de Belo Horizonte usa, quando vão fazer a pública profissão de fé, aqueles filhos que foram batizados na infância na igreja, em vez deles irem para a sala preparatória para o batismo, quem prepara é os pais. Os pais ministram as aulas preparando os filhos para fazerem a pública profissão de fé. E de fato, é missão dos pais ensinarem os seus filhos. O fato, irmãos, os irmãos me desculpem se eu estou sendo muito incisivo nesse assunto, mas eu preciso ser, porque é uma questão de vida ou morte. Nós estamos falando de uma questão de vida ou morte dos nossos filhos. Infelizmente, nós temos muitos pais irresponsáveis na criação dos filhos. Não ensinam, não dão exemplo, não formam espiritualmente os seus filhos. Pelo contrário, dão maus exemplos para os filhos, estão sendo instrumentos para levar os seus filhos ao inferno. Essa é a verdade. Que Deus tenha misericórdia destes pais, porque vão pagar muito caro diante de Deus. A palavra está dizendo: ensina a criança. Treine o seu filho. Fale ao levantar, ao deitar, ao assentar, ao caminhar. Inculque no seu filho este ensino. É a única esperança de salvação para os nossos filhos, irmãos. Única esperança de salvação para os nossos filhos. Mas eu estou prolongando um pouco nesse aspecto. Eu preciso falar a questão do conteúdo. O que deve ser ensinado aos filhos? Ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho em que deve andar. Existem 3 interpretações nessa expressão. A primeira interpretação seria o seguinte: ensina a criança conforme a característica dela. Ou seja, de acordo com a idade dela, você vai trabalhar, por exemplo, com a criancinha desse tamanho, de acordo com a característica dela. Com o adolescente, de acordo com a característica dele. Com o jovem, de acordo com a característica dele. Mas eu acho que essa interpretação não é a interpretação mais coerente aqui. Existe uma outra interpretação também, o seguinte: ensina a criança de acordo com a vocação dela. Ou seja, a criança que tem uma vocação, por exemplo, para desenhar, para escrever, para falar, observe a vocação e ensina de acordo com a vocação. Mas eu acho que essa interpretação também não é a mais coerente aqui. A interpretação mais coerente é mesmo essa: ensine a criança conforme o caminho de Deus. Conforme o caminho que Deus propõe para esta criança. Porque se você ensina de acordo com o caminho que Deus propõe, você não corre o risco de errar. Se você ensina de acordo com o caminho que Deus propõe, você vai ofertar a seu filho uma formação digna. Olha, você pode até não deixar dinheiro para o seu filho. Você pode até não deixar grande formação acadêmica para o seu filho. Mas se você forma o seu filho com integridade e fé,
ele vai romper muito bem na vida. Vai romper muito bem. Agora, se você forma com integridade e fé, e podendo também oferecer para seu filho o estudo, formação acadêmica, recurso financeiro, tudo bem, não é? Mas forme com integridade e com fé. Ensina a criança no caminho que deve andar. Aí a missão se completa quando o escritor bíblico mostra qual é o fruto dessa missão. Qual é o resultado dessa missão? Ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, essa criança cresceu com o suporte, com a base na vida. Atravessou a adolescência, atravessou a juventude e chegou à fase de adulto com a estrutura de vida. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que opera nos corações, que converte os corações, que aplica a palavra nos corações, mas nós precisamos lembrar duas coisas. A primeira coisa é que na Bíblia, do início ao fim, há uma aliança de Deus com os pais, com a família. A aliança de Deus é sempre com a família. Você pode ver, todas as famílias da Bíblia, há uma aliança de Deus com as famílias. Então, ensina o teu filho nessa aliança com Deus. Ensina o teu filho na obediência a Deus. E também, a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, afirma que a fé vem pelo ouvir. Então, à medida que nós ensinamos aos nossos filhos, Deus vai trabalhando a fé nos corações de nossos filhos. Vale a pena nós lermos lá, né? Romanos capítulo 10. Romanos 10, 13 a 15. Que nos mostra a fé. Romanos 10, 13 a 15 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nos mostrando que as pessoas creem à medida que ouvem. Deus trabalha a fé à medida que as pessoas ouvem, à medida que nós ensinamos nossos filhos. Deus está trabalhando nos corações deles, Deus está os formando. Talvez ao fim dessa palavra, quando nós vimos que há uma missão de Deus para os pais, talvez você possa dizer: pastor, eu vim para receber um alívio e o Senhor está colocando um peso nos meus ombros. Bom, se é para você ter um peso agora e ter um alívio no amanhã, eu prefiro colocar o peso agora, do que você sair aliviado hoje e ganhar um peso insuportável amanhã. Então eu prefiro que o peso esteja hoje. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte: Deus nunca deu uma missão para os pais ou para qualquer pessoa sem capacitá-lo a cumprir aquela missão. Não é uma missão além das nossas forças, porque Deus é gracioso, porque o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece. Basta nós nos dispormos, basta amarmos o Senhor. Essa palavra precisa estar no nosso coração. Estando no nosso coração, Deus vai nos usar grandemente os pais para serem bênção para os filhos. Confia no Senhor, confie na graça de Deus, entregue a sua vida ao Senhor e Deus te abençoará e te usará. Amém. As irmãs da Safra estavam ali impacientes, né? O pastor não para, nós temos que continuar a nossa programação, né, Valesca? Com quem está a palavra?
Boa noite, irmãos. Que bom, né? Essa palavra que o pastor trouxe hoje, que vai... Eu também não vou aliviar muito, não, mas eu quero dizer em relação ao culto de bebê da SAF. Culto de bebê, gente, era um culto que a SAF sempre realizou muitos anos. Quando eu nasci, eu tenho a minha pasta de culto de bebê. Não é que eu sou velha, mas eu tenho a minha pasta. Então, eu lembro da dona Vilma assinar, eu lembro não, né, que eu era um bebê, mas tem a pasta direitinho. A gente queria ainda fazer desse jeito, mas cresceu a igreja. Então, a gente faz o culto, a gente fazia nas casas, a gente ia em cada casa, entregava uma pastinha, todo mundo assinava, só que agora cresceu muito, então a gente faz esse culto em outubro, né? De todo ano, e a gente reúne os bebês que nasceram naquele ano, ou então os que ainda não receberam. E a gente dá a palavra do Senhor. E a gente começa a dar a palavra do Senhor, que é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Como diz o pastor, vocês vão inculcar essa palavra e colocar nas portas e falar ao sentar, ao levantar, ao deitar, e vão dar exemplos para os seus filhos, né? Como diz em Deuteronômio, que eu ia falar esse também, mas eu quero falar uma coisa, no Salmo 127, vocês são os maiores responsáveis para onde vai levar o filho de vocês, porque é a herança do Senhor para vocês. É a herança do Senhor que Ele deu para vocês. Então, com herança, a gente tem que cuidar. E daí, eu leio ainda, não vou aliviar ainda para vocês, pais, que fala em Provérbios 23, 13, não retires da criança a disciplina, pois se fustigará com a vara, não morrerás. Então, a primeira coisa é você consagrar o seu filho para o Senhor. A segunda coisa, como uma boa presbiteriana, todo pastor presbiteriano gosta de falar 3 coisas. A segunda coisa é você oferecer a disciplina, que ele não vai se machucar, muito pelo contrário. Nossos filhos precisam ser frustrados, porque o mundo e toda a realidade no futuro pode frustrá-los. Então, nós temos que disciplinar se nós amamos nossos filhos. E, por último, em Colossenses 3:21, fala o seguinte: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. A gente não vai disciplinar por causa da nossa, porque eles estão nos atrapalhando, porque nós gostamos de fazer isso, né? Nossos filhos estão nos atrapalhando, daí nós vamos lá e disciplinamos, e nós irritamos nossos filhos. Nós vamos disciplinar porque nós o amamos e porque ele precisa daquela disciplina. Nós não temos que irritar e desanimar e falar: ah, filho, você não consegue isso, você não pode isso, ou arranjar algum apelido para desanimá-lo ou irritá-lo. Nós vamos discipliná-lo com amor, como o Senhor faz conosco todo o tempo, porque Ele é o nosso Pai. Amém. Então, nós vamos entregar. Eu vou começar lendo, então, a primeira mãe e pai para vir aqui à frente. Eu vou chamar a presidente e alguma irmã quer me ajudar. Você pode. Ela vai me ajudar. Eu vou chamar e ela vai entregar. A Bia vai tirar uma foto, tá? É para ficar no painel lindo lá que fizemos. Ó, a primeira criança que eu vou chamar é a Ana Clara de Oliveira Alves. A mãe é a Camila Rafaela Alves da Silva. E o pai é o Rony de Oliveira Candeias. Não veio? Tá. Então, vamos para o outro. Antônio Souza Nunes, o bebê. A mãe é a Jéssica Souza Nunes e o pai é o Cledinês Cássio Nunes.
chamar outro? Daí eu já vou chamar a Catarina Melo Gianveco. E a mãe é a Débora de Melo Jorge, e o pai é o Fernando Gianveco. Gianveco, né? Agora é Túlio Borba Moura Lucas Nogueira. E a mãe é a Raquel de Andrade Borba Moura Nogueira. E o pai é o Luiz Alberto Lucas Nogueira. O Túlio não está, né? Agora a Rebeca Almeida Faria. A mãe é a Gabriela Souza de Almeida Faria. E o pai é o Lucas Hermógenos Faria. Agora, o Frederico da Costa Gomes Filho. A mãe é Alexandra de Souza Santos Gomes. E o pai é o Frederico da Costa Gomes. Frederico não? Agora, então, é a Alice Martins Caixeta. A mãe é a Luciana Martins Rosa Caixeta e o pai é o Eduardo Humberto Caixeta da Silva. Marcela Cazan Oliveira Seba. Jaqueline de Oliveira Cazan e Marcelo Cazan Favareto Seba. Seba. É Seba? Como é que é? Seba. João Lucas Silva Araújo, o bebê. E a mãe é a Ana Carla e o pai é o Franklin Silva Araújo. Não veio? Então vamos lá. É a Helena Barbosa Protássio Martins. A mãe é a Mara Dalila Rodrigues Barbosa e o pai é o Jefferson Beethoven Martins. Não? Não. Alice Chaves Vargas. A mãe é a Ana Flávia Chaves dos Passos e o Antônio Vargas Neto é o pai. É criança, alfabetizando. Luísa Ribeiro Correia. A mãe é a Ana Laura Pereira Ribeiro e o pai é o Sávio Correia de Oliveira Souza. Luísa. Oiê. Gracinha. Natan Meireles Martins de Oliveira. A mãe é a Daniela Evelyn Martins e o Wellington de Oliveira Alves. Oi? Natan? O Natan pode ser a de criança, não pode? É.
Cecília Cristina Ribeiro Nascimento. A mãe é a Flávia Cristina Ribeiro e Elivelto Gonçalves Nascimento. O pai. Essa é de criança. Tá. Júlia Rafaele. A mãe é a Rafaela Oliveira e o pai é o Damião Moura Júnior. A criança agora é o Benício Caetano Vilela. E a mãe é a Mariana Argente Caetano Vilela e o pai é o João Batista Vilela Júnior. É o Benício. Mas a Mariana não ganhou, né? A Maria ganhou. Lívia Marques Ramos. A mãe é a Larissa Cristina. E o pai é? E o Wender. Então. Agora é o Lourenço Rodrigues Rocha. E o Henrico Rodrigues Rocha. O pai é o Orlando Rodrigues da Silva Neto e a mãe é a Cimara Rocha da Silva. Uma é criança, o outro é bebê. Só dá essa da criança e essa. Daí a gente guarda essas para o ano que vem. Oi, Silmar. Oi. O Henrico e o Lourenço. Tem algum bebê que não foi chamado aqui? Que está presente, que veio no culto hoje e que não foi chamado? Tá bom. Obrigada, gente. Voltar a palavra para o pastor orar. Meus irmãos, nós vamos então vamos encerrar o culto dessa noite. Agradecemos imensamente a presença de todos os pais, de todos os bebês, e oramos a Deus pela vida de vocês pais e pela vida dos filhos. Fica o convite para que todos retornem, tragam os filhos para a escola bíblica dominical. Nós temos sala já preparada para os seus filhos, na idade deles. Sala que já ensina o bom caminho aos seus filhos. Em pé, vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos de culto. Agradecemos de forma especial pela vida das crianças. Oramos pelos pais, que o Senhor os capacite. E principalmente, que em seus corações esteja a palavra do Senhor e que assim possam ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Leva-nos agora sob a proteção e bênção do Senhor aos nossos lares. Dá-nos uma noite de paz, pois oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém.